Boa noite, está no ar mais um programa Conecte Saúde pela TV Sul Educativa de Guaxupé. Hoje nós temos o prazer de receber em nossos estúdios, mais uma vez, doutora Marilete Vieira Tavares Ampar, psicanalista. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Conecte Saúde. Obrigado, o prazer é meu, muito bom estar aqui novamente. Nós vamos falar hoje, você que está nos assistindo, é fiel ao Conecte Saúde, sobre o medo. O que nós podemos falar sobre o medo? Qual que é a raiz do medo? O que é o medo? Apenas para que a gente possa introduzir ao assunto. Bom, inicialmente nós podemos dizer que o medo é uma inquietação muito grande, uma inquietação intensa diante de uma situação real ou imaginária. Às vezes a pessoa tem medo de algo que pode mesmo estar acontecendo, que qualquer pessoa poderia sentir esse medo. E outras vezes ela vem do imaginário, aquilo que na verdade você sabe que é praticamente inviável acontecer e a pessoa continua mantendo aquele estado de inquietação. Então, separar o que é imaginário do que é real vai nos ajudar bastante a definir em nós o que realmente nós precisaríamos ter mais cuidado ou aquilo que realmente nós poderíamos sentir medo. Ok, você que está conosco, fique com a gente. Não mude de canal, continue assistindo Conecte Saúde, como é de seu costume, sempre ao vivo, por isso você pode fazer a sua pergunta ligando para 3551-7458 ou, se preferir, no e-mail que está na sua tela. Nós voltamos em 1 minuto falando sobre medo com a doutora Marilete. Retornamos com o nosso Conecte Saúde desta segunda-feira, ao vivo, conversando com a doutora Marilete sobre o medo. O que nós poderíamos dizer do medo com relação aos tipos? Existem vários tipos de medo, medo é uma coisa só, para mim, para outra pessoa, representa o mesmo perigo, ou medo não representa perigo? O que nós poderíamos dizer sobre isso? Realmente nós podemos falar que o medo se manifesta de diversas formas diferentes. Por exemplo, uma situação de precaução. Algumas pessoas poderiam dizer, mas precaução não é medo. Digamos que você queira colocar um alarme na sua casa. Quer colocar câmeras, alarme e alguém diz para você, você é muito medroso, que bobagem. Na verdade, para essa pessoa você é medroso e você quer ter essa precaução para que não aconteça nada. Então você vai prevenir, você vai se antecipar, sem medos de estar neurótico nem nada, você vai só prevenir. Então vai da prevenção, passando para a ansiedade, que é aquele estado assim desagradável que a pessoa sente, de palpitação, de querer que as coisas já aconteçam, taquicardia, passando pela fobia, que as fobias também são diferentes, depois nós podemos falar sobre isso, chegando ao pânico, que já tem manifestações orgânicas intensas, que muitas pessoas inclusive sentem essas sensações super desagradáveis de pânico, chegando até o terror, que é um medo extremo. E quanto às pessoas sentir os mesmos medos, não. Cada pessoa tem um medo diferente, algumas mais, outras menos. Sendo que a fobia, por exemplo, as pessoas você pode ter fobia por lagartixa e eu achar interessante ter o bichinho em casa porque vai comer os outros insetos. Então é totalmente individual, as pessoas têm medos diferentes umas das outras. Nós já temos aqui uma pergunta, agradecemos ao Moisés pela pergunta, para a doutora Marilete. Ele coloca o seguinte: por que não tenho medo de quase nada? Inclusive assaltante, cobra, e tenho medo de barata. É Moisés. Teoricamente, um assaltante é muito pior do que uma barata, né? E por que ele tem medo da barata em si? Bom, que não é exclusividade dele, eu tenho certeza. Não é exclusividade dele, não. E eu não vou nem permitir que seja exclusividade sua, porque é um medo meu também. Bom, normalmente as pessoas vão ter medo de determinados insetos, ou de tempestades, ou de altura, ou de lugares assim muito fechados, dependendo das situações pelas quais elas passaram, às vezes na gestação ou numa tenra infância. Então, o medo em si, eu mesma que tenho medo de barato, não gosto nem de falar o nome,
O que ocorre é que o inseto em si não seria capaz de nos destruir. Porém, lá atrás na nossa vida, nós não sabemos o que foi que aconteceu. Às vezes, no momento que a gente viu esse bichinho horroroso pela primeira vez, pode ter tido alguma outra coisa em casa relacionada, não foi meu caso, mas um pai discutindo com a mãe, um temporal onde a casa inundou, ou uma morte na família, alguma coisa muito desagradável e que a criança ainda muito pequena associou aquele inseto com a situação de perigo. E todas as vezes que ela vê aquele inseto, ela não vai ter medo do que tinha acontecido, que seria o temporal ou a briga, mas ela vai ter medo do inseto. É como se aquele inseto fosse o responsável por ter desencadeado toda aquela situação. Acaba sendo uma representação Acaba sendo uma representação simbólica do medo. E normalmente ela vai ter medo até no inseticida, se percebeu o desenho, ela não quer olhar, porque aquilo causa realmente asco. Então tem bastante a ver com as associações feitas com situações de dificuldade que a pessoa passou no passado. Perfeito. Essa progressão que a doutora colocou, né, que começa, não é ansiedade. Precaução, ansiedade, chegando até o terror. Isso depende do quê? Depende de uma bagagem que a pessoa tenha, qual a facilidade ou a dificuldade que uma pessoa tem para se chegar num nível extremo de medo. Do que depende essa caminhada, essa evolução? Nós vamos pensar que um dos fatores desencadeantes de uma série de situações diferentes é a ansiedade. A ansiedade é uma situação que a pessoa vai se sentir desagradável, ela sente como se tivesse já que ter uma resposta para algo que ainda não aconteceu. Então a ansiedade sempre prevê alguma coisa. E o que nós imaginamos com isso é que quando você já quer saber o depois, aquilo que nem aconteceu ainda, mas você quer ter o controle daquilo, na verdade nós não conseguimos ter o controle de nada. E isso angustia a pessoa. E essa angústia de não ter a certeza, não ter uma bola de cristal que diga isso não vai te fazer mal, isso não vai te causar um problema. Então ela não tendo essa certeza, essa garantia, automaticamente ela vai desencadear algum tipo de medo. Pode parar ali na ansiedade, mas pode evoluir para um medo mais intenso. Então, basicamente, a ansiedade acaba sendo o início de quase toda a situação de medo. E nos dias atuais, quem não é ansioso, né? Nós acabamos ficando ansiosos em virtude, então, dessa expectativa que nós fazemos do futuro. É isso? Nós temos que separar as pessoas apressadas das pessoas ansiosas, porque o apressado, ele quer que já resolva logo, ele não quer esperar muito tempo, ele não gosta de ficar na fila, ele está cozinhando alguma coisa, ele já quer que fique pronto logo e tal. E o ansioso é muito mais do que isso, porque além dele ter toda essa pressa para resolver as coisas, ele sente um desconforto, uma angústia, tanto que Freud falava, ele iniciou falando da ansiedade, depois ele passou a chamar de angústia. Esse estado interior que desencadeia na pessoa uma sensação extremamente desagradável, quando ele gostaria de já ter a garantia do que vem em seguida, mas nós não temos essa garantia. E hoje o ser humano, mais do que nunca, quer essa garantia, ele não quer perder em nada, ele quer ficar sempre garantido que não vai perder nada. Então a maioria das pessoas hoje, algumas ansiosas, algumas apressadas e muitas ansiosas. Nós temos aqui mais uma pergunta chegando, é da Ana Cláudia. Ela coloca o seguinte: doutora Marilete, ela coloca a respeito do medo da morte. Ana Cláudia, ela coloca o seguinte: se o desconhecido causa um medo, quem realmente conhece a morte? Não seria natural que todas as pessoas tivessem medo da morte? Delicada a pergunta dela, profunda, dá um programa todo, né? Dá. Mas vamos tentar responder para a Ana Cláudia. Com certeza. Bem, Ana Cláudia, é o seguinte, a morte, nós costumamos dizer que é a maior realidade do ser humano. É certo, né? Ela é certa, não tem como você falar. Uns vão ficar milionários, outros vão ficar muito pobres, uns vão amputar a perna, outros vão andar de avião, mas a morte é para todas as pessoas. E ela é a realidade. E como nós não temos como mudar essa realidade, angustia o ser humano ele não ter a certeza o que vem depois.
Não angustia todas as pessoas, que algumas pessoas não têm necessidade de saber o que vem depois. Eles vivem o dia a dia, eles vivem cada dia da melhor forma possível e sem se preocupar. Vai morrer, todo mundo morre, faz parte do processo de viver a morte. Mas algumas pessoas, elas têm em um grau muito elevado essa necessidade de saber o que tem depois, como é que acontece, o que eu vou sentir. E não tem como nós explicarmos o que você vai sentir, é individual, cada um vai sentir uma coisa diferente do outro. Então, o que trabalhar nisso? Exatamente essa situação. Você não vai ter resposta para todas as perguntas, a vida é de meias verdades, não tem uma verdade inteira, tirando Deus. Perfeito. A vida é feita de meias verdades, então eu não vou ter resposta para todas as perguntas e vou aceitar essa minha limitação, ficar na falta, entendendo que eu não vou poder saber tudo. E aceitar a morte como realidade, como fato que é para todas as pessoas igual, com certa serenidade até, no sentido de entender que eu não vou ter resposta para tudo que eu quiser. Para algumas coisas sim, para outras não. Outro detalhe, já que nós estamos falando sobre a morte, a perda de pessoas do convívio, perda de pessoas amadas. Também pode gerar uma carga muito grande de ansiedade, de depressão. O que a gente poderia falar sobre isso, com relação ao medo? Também, algumas pessoas preferem não pensar sobre isso, porque elas preferem viver o dia a dia. E felizes são essas pessoas, que elas tentam viver o dia a dia sentindo que se eu me preocupar ou não preocupar é um fato, vai acontecer. Então elas conseguem viver o hoje de uma forma mais serena. Outras pessoas, elas já ficam ligadas nessa situação, como se também elas pudessem obter uma resposta. Se eu souber que dia que eu vou morrer, ou que dia que meus entes queridos vão morrer, eu vou estar preparada. Não vai não, vai sofrer muito mais. Principalmente você pode ver alguém que fala, olha, você tem 1 mês de vida. É uma sensação, imagino, que seja extremamente desagradável, porque você vai contar de 30 até chegar em 1, né? Vai entrar de trás numa regressiva. frente. Vai entrar no processo regressivo de contagem. Então eu diria assim, não pensar tanto, mas viver. A vida é para nós vivermos, não é para pensar sobre a vida, mas é para nós vivermos a vida da melhor forma possível. E às vezes eu costumo brincar com os pacientes falando, olha, se você fosse morrer hoje, por exemplo, se você fosse morrer amanhã, o que você faria? Então vamos viver a vida como se nós fôssemos morrer amanhã, da melhor forma possível. Se tiver que perdoar, vai perdoar, se tiver que buscar alguém para conversar, se tiver que dar um sorriso, se tiver que ligar para alguém, se tiver que fazer algo de bom, liga hoje, faça, né? Hoje, não deixa para amanhã. Quem consegue fazer isso tem muito menos da morte e menos medo de perder os entes queridos. A frase célebre é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Exatamente. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. A última questão, antes de nós fazermos um intervalo, é da Iracema. Ela coloca o seguinte: sou avó de uma menininha de 1 ano e 7 meses e quando ela ouve algum barulho muito alto, como carros na rua, por exemplo, ela fica apavorada, gritando medo, medo. Isso no começo pode ser grave? É a Iracema falando da netinha de 1 ano e 7 meses que é apavorada com barulhos altos, especialmente de carros. Eu não chamaria de grave, eu chamaria de desagradável. Com certeza na gestação a mãe pode ter presenciado alguma freada brusca, ou mesmo ela ainda muito novinha, ela pode ter ouvido um barulho extremo e juntamente com esse barulho pode ter tido um grito de uma pessoa adulta, porque às vezes a mãe está fazendo a criança dormir e um carro passa fazendo muito barulho e a mãe fala, eu vou exagerar agora, que isso? O que está acontecendo? E a criança assusta com aquela fala da mãe. Então ela associou o barulho do carro com alguma coisa desagradável que ela ouviu. Tanto é que crianças que ouvem o barulho de carro, elas querem ir depressa para a rua para ver o carro passar, bibi, bibi, elas ficam felizes. Então se isso fosse uma coisa ruim, todas as crianças teriam medo. Ela associou com alguma outra coisa. Essas associações, pelo que eu estou percebendo, são comuns, né? Comum. O ser humano faz essa... E todos os animais irracionais fazem também. Interessante. Você que está assistindo o Conecte Saúde desta segunda-feira, nós estamos ao vivo conversando com a doutora Marilete sobre o tema medo. Faça a sua pergunta, ligue para o telefone ou via e-mail que está na sua tela e tire a sua dúvida. Este é o momento. Nós voltamos em 1 minuto.
Retornamos com o Conecte Saúde desta segunda-feira. Lembrando que você pode assistir novamente a esta entrevista com a doutora Marilete, quinta-feira após o Jornal da TV e também sábado a partir das 15h30. Doutora Marilete, temos mais uma pergunta do Leandro a respeito da síndrome do pânico. Ele coloca aqui uma ideia sobre o pânico ser uma exacerbação, quer dizer, agravar, né, de um medo no processo de ansiedade. Seria isso mesmo que o Leandro está colocando? O que seria o pânico? Uhum. É um tipo de medo? Como é que seria? Não deixa de ser. Como nós falamos antes, né, da precaução, que são aqueles cuidados maiores que nós vamos ter, a cautela, a ansiedade, depois nós vamos chegando já numa fobia, que nós falamos que cada pessoa pode ter fobia por alguma coisa, que já é um medo um pouquinho mais exagerado. E quando essa fobia chega ao ponto de causar sintomas de ordem física, nós já vamos chamar de pânico. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho um medo específico de nada. Ela pode ter fobia até de doenças ou fobia da morte. Normalmente as pessoas que têm pânico, elas podem ter fobia de doenças ou fobia da morte. Então esse pânico, que nós chamamos de síndrome do pânico, é síndrome porque não é uma doença. Síndrome é um conjunto de sintomas que formam uma situação desagradável. Então, a síndrome do pânico, normalmente, ela vai acontecer uma vez só. As outras vezes são situações de medo de que aquilo possa acontecer. Então, é o medo do medo. O que acontece? Qualquer um de nós, num dado momento do dia, num dado momento da vida, nós podemos ter, bioquimicamente falando, uma exagerada ali que pode acontecer no nosso corpo, que pode ter uma substância como a adrenalina um pouco mais intensa. Qualquer um de nós pode acontecer isso, e muitos acabam tendo. O coração dispara, dá um pouquinho de transpiração, né? A pessoa tem sudorese. Como os batimentos cardíacos aumentam muito, as extremidades das mãos e dos pés vão ficar mais frias. A pessoa tem um leve torpor, uma sensação de tontura, como se ela fosse desmaiar. Se a pessoa não é muito tensa, não é muito ansiosa, não é desesperada, não tem uma fobia, ela vai pensar, o que será que aconteceu, né? Eu devo estar cansado e tal, e aquilo vai passando porque foi uma descarga de adrenalina. Naturalmente. Natural. E a descarga de adrenalina, ela tende a dar uma sensação de medo. Ela dá essa sensação para a pessoa. Ela é importante no nosso corpo, mas às vezes nós não estamos precisando. É como se fosse um sinal de alerta. Um sinal de alerta que desde os tempos mais remotos o homem já saía ou para caçar o animal ou para matar o animal e fugir do perigo que poderia causar. Se a pessoa está dormindo e tem um sonho qualquer ou tem uma descarga natural, isso é comum a qualquer pessoa, ela pode ter essas sensações todas. Então ele é uma exacerbação, sim, de uma ansiedade, de um medo, né? Que a ansiedade também é um certo medo, que vai levar a pessoa a ter sintomas de ordem física. E eu diria, a pessoa sentiu o pânico, né? Nossa, eu vou morrer, eu vou sentir isso porque eu vou desmaiar e não vai ter socorro, aqui não tem médico, eu tenho que ter alguém perto de mim. Ela vai entrando em desespero, sendo que ela própria pode se acalmar. Ela pode respirar devagarinho, soltando o ar lentamente. Essa é uma dica Essa é uma dica. E sentindo que ela mesma consegue se controlar. Normalmente ela corre para o pronto-socorro, vai ao cardiologista e ele vai dizer, você não tem nada fisicamente, isso é emocional. Ela fala, não doutor, mas eu sinto taquicardia, eu sinto sudorese, eu sinto isso. Ela coloca todos os sintomas, mas nenhum condiz com uma doença de ordem física. Normalmente eles são desencadeados pelo medo do medo. E quanto mais medo a pessoa tem, mais ela desencadeia essas substâncias químicas, mais medo ela vai ter. Então ela vai ter que se autorregular. E depois a gente pode dar uma dica como fazer isso. Quer dizer que, na verdade, assim, a síndrome do pânico, pelo que eu estou compreendendo, não existe um risco físico para a integridade ali, porque não é uma doença, né? Não. É um fato que ocorreu, um momento ali e que é necessário se recobrar o controle, né? Isso, exatamente. Não é uma doença. Às vezes alguém fala, tá, então se alguém tiver uma taquicardia no meio da noite, uma dor no peito, não precisa ir no pronto-socorro? Claro que sim. Ninguém vai fugir dessa possibilidade. A pessoa é uma pessoa serena ou ansiosa, mas de repente ela teve um sintoma, sentiu uma dor,
teve uma sudorese intensa, claro que na primeira vez ela vai sim fazer todos os exames que ela tem direito. Depois que já foi colocado, você não tem nada de ordem física que possa ser tratado com medicação, mas você precisa cuidar para descobrir a origem desses sintomas todos, aí sim, ela vai confiar naquele médico, ele sabe o que está dizendo, ela vai procurar uma ajuda para tentar justamente administrar, não é controlar não, porque ninguém dá conta de controlar sintomas. Ela vai administrar esses sintomas da melhor forma possível. Ela própria vai tentar se acalmar, fazendo uma respiração. Puxa pouquinho o ar, enquanto está puxando esse ar, o abdômen estufa. Quando ela está soltando o ar, o abdômen encolhe. Isso diminui o grau de ansiedade. Diminuindo a ansiedade, as substâncias químicas vão também melhorando, aquelas substâncias já vão sendo ocupadas pelo organismo e ela já vai conseguindo melhorar sozinha. Pergunta, uma colocação delicada da Fernanda. Eu agradeço a todos que estão enviando as suas perguntas para a doutora Marilete. A Fernanda coloca o seguinte: se muitas dessas crises de pânico não podem envolver a necessidade da pessoa de chamar a atenção, carências emocionais, ela coloca uma série de coisas. A Fernanda, existe isso? Pode existir isso? Ou geralmente é uma questão mesmo química desencadeada por outros fatores? O que seria isso? Eu não acredito que o pânico, a pessoa precisa usar do pânico para chamar atenção. O que eu acredito é que, por exemplo, alguém que um dia, uma pessoa que não tem muita atenção, que já tem seus desequilíbrios emocionais, evidentemente, não recebe atenção, e um belo dia ficou doente e a atenção foi toda voltada, ela poderá ficar meio que vítima da situação. Então ela tem um cortezinho no dedo, aquilo interessante. Ela achou interessante, ela exacerba, ela tem uma dor de cabeça, ela exagera, isso sim. Agora o pânico em si não, porque você vai medir os batimentos e realmente eles estão alterados, a pressão arterial às vezes realmente altera, a pessoa perde a cor, ela tem todos os sintomas e você vê que aquilo é real, está mesmo acontecendo com a pessoa. Ela gostaria de ficar livre daquilo, tanto que no momento que ela fica livre, ela fica super satisfeita. Ela gostaria de se ver livre daquilo. E aquele que quer chamar atenção, ele usa daquela situação para exagerar cada vez mais. Então, ele não vai diminuir, ele não vai diminuir a situação, não vai querer acabar com aquilo, mas ele quer sempre aumentar. Tanto que se você oferecer ajuda para aquela pessoa, né, exagerada, aquela pessoa ela não vai querer que ajuda, fica na né? vítima, ela não quer ajuda de jeito nenhum. Bom, para que, como a doutora colocou, quem tem quer ficar livre. Como ficar livre? Nós temos ainda alguns minutos, o programa passa muito rápido. Com certeza. O que a gente pode lembrar aqui de formas de melhora desses sintomas, principalmente do pânico, né, que ao nosso ver aí talvez o momento mais grave, né, o acontecimento mais grave, em termos de terapia, de medicamentos, o que se tem hoje para que se possa controlar essa... Com certeza existe sim medicação para isso, porque às vezes o nível de ansiedade é tão alto, o nível de desespero da pessoa é tão alto que tem que ter uma medicação sim para dar um suporte, para dar um apoio. Mas essa pessoa também não vai querer e nem poder viver assim tantos anos da vida com essa bengala, ela própria vai querer algum dia se ver livre disso. Então ela vai procurar um apoio, ela vai procurar uma terapia, ela vai procurar uma análise, ela vai tentar buscar até um conhecimento maior sobre o que está acontecendo com ela naquele momento. O que a gente dá de dica seria a pessoa lembrar que todos aqueles que fizeram aquela situação que nós colocamos, vai fazendo uma respiração, vai se auto-acalmando e dizendo para si mesma, se passou de outras vezes, desta também vai passar. No momento que ela passar por 3, 4 situações, onde ela conseguiu se acalmar, mesmo que tenha demorado 1 hora, 2 horas, e ela conseguiu se acalmar, ela começa a acreditar mais em si mesma, né? E ganha força. E isso vai fazer com que essa bola de neve para melhora aconteça como aconteceu a bola de neve para piorar. Então ela tem um sintoma, aquilo desespera, ela vai ter 2 sintomas, desesperou, ela vai ter 3, 4, 5, por isso é uma síndrome, né? Uma coletânea de sintomas. Se ela conseguir ficar firme e se segurar ali 2, 3, 4 vezes, ela vai dar crédito a si mesma e ver que ela consegue se controlar. A gente vê isso todos os dias
no consultório, a Ou pessoa seja, conseguindo se controlar. Os recursos interiores, a força interior Exatamente. é Essa fundamental. força interior, ela consegue administrar bem esses sintomas, inclusive de ordem física. Perfeito. Nós temos aqui uma pergunta da Neuza Maria. Ela coloca o seguinte: é interessante a colocação da Neuza para a gente diferenciar e separar as coisas. Tenho muito medo de chuva. Pode ser síndrome do pânico? Então vamos definir o medo da chuva e a síndrome do pânico. Não, Neuza, isso é fobia. Se você tem um pouco de medo de chuva, é medo. Se você tem muito medo de chuva, é fobia. Não tem nada a ver com síndrome do pânico. A síndrome do pânico é quando você tem uma fobia que intensamente produz uma série de sintomas físicos. Você muda o teu organismo. E na fobia, não. Você pode, assim, arrepiar, você pode se assustar, você pode querer se esconder, mas passou a chuva, passou o problema e você consegue viver muito bem a partir do momento que não tenha a chuva. Mas não tem nada a ver com síndrome do pânico. Temos uma pergunta do meu xará, o André. Obrigado, André, pela sua pergunta. Nós temos pouco tempo, mas ele coloca o seguinte: achei interessante a sua colocação, doutora Marilete, sobre a necessidade de trabalharmos na força interior, faz algumas colocações, mas como conquistar essa força interior? É um programa à parte. Mas o que a doutora poderia dizer para o meu xará, para o André, com relação a isso? O que é necessário hoje em dia para que possa se despertar ou se fortalecer interiormente? Bom, algumas pessoas costumam dizer que é o autoconhecimento. A psicanálise não chama de autoconhecimento, mas chama de você entender como você funciona. Como é que funciona o seu mental, o seu psíquico, né? Que jeito que você atua na vida. A melhor coisa é você conseguir descobrir como que você atua diante das circunstâncias, das situações, quais associações que você fez desde garotinho para chegar ao ponto de ter essa dificuldade, não sei se seria o seu caso de alguém que você não citou, essa dificuldade de lidar com as próprias situações interiores. Para que você possa se autovalorizar, você teria que aprender a administrar em você essas emoções. Conhecer também a si mesmo e administrar as emoções. Esse conhecer a si mesmo, que é de Sócrates, né, filósofo, mas a psicanálise coloca como observar como você funciona. Como que você reage porque conhecer às situações. A gente acha que é profundo demais, nós não vamos chegar a nos conhecer plenamente. Mas como você reage diante das circunstâncias, das situações, é um processo interessante que dá para melhorar bastante. Eu já peço ao meu diretor uns minutinhos extras para que a gente consiga concluir. Eu gostaria de colocar o seguinte: nessa necessidade de nós conhecermos ali como funciona, existem situações no dia a dia em que a gente fica triste e não sabe muito bem por quê. Mas eu percebo que quando a gente começa a buscar fazer uma análise do que aconteceu a partir do momento que a gente acha. E também acontece quando a gente está feliz, rindo, é um pouco raro hoje em dia, né, para todo mundo nessa correria, mas a gente também não sabe muito bem por que a gente está feliz, mas alguma coisa aconteceu para que desse esse gatilho. Isso acontece realmente? Acontece, isso é uma realidade nua e crua. A vida é assim. Se a pessoa às vezes ela está assim, como se ela tivesse com uma preocupação, mas eu estou sentindo uma sensação ruim, como se fosse uma preocupação, não sei o que é. E a gente vai buscando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o que foi que aconteceu? Volta até a hora que você estava bem. Aí a pessoa volta até o momento que estava bem. A partir desse momento eu não fiquei bem. Ah, já sei. Foi o telefonema de tal pessoa que deu e eu me preocupei, ou foi porque eu lembrei disso, ou foi porque eu vou ter que fazer tal coisa. Então a pessoa acaba descobrindo, separando o momento, até o momento que você estava bem, do momento que você passou a não estar bem mais. Esse limiar, essa linha divisória vai nos trazer com mais facilidade o que é que aconteceu, o que desencadeou aqui. Muito bem, em poucas palavras, na câmera 2, utilizando a sua câmera, deixa uma dica para o nosso telespectador sobre o tema de hoje. Bom, o que eu posso dizer, primeiro, muito obrigada, foi um prazer novamente estar aqui. E o medo faz parte do animal, seja racional, como nós humanos, seja do irracional. Ele faz parte do processo de viver. Ele nos ajuda também para que nós tenhamos mais precauções com relação aos perigos pelos quais passamos. Só tomar cuidado quando esse medo começa a exagerar um pouco e começa a nos incomodar. Enquanto ele for um protetor, nós precisamos dele. Quando ele passar a nos incomodar, nesse momento nós precisamos procurar uma ajuda, tentar descobrir o que é que está acontecendo.
E eu espero que tenha sido de utilidade, se a gente puder depois, inclusive, falar mais sobre isso, que eu acho que seria interessante, e que vocês possam cada vez mais diminuir os seus medos e ser mais corajosos. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigada. Agradecemos muito. Obrigada. Tenho certeza que foi de grande valia. A você que esteve conosco, muito obrigado pela audiência. E no próximo Conecte Saúde, segunda-feira, o último deste ano de 2013, eu espero por você. Até lá.